Atos dos Apóstolos, capítulo 5, vamos ler o texto que diz assim. Glória a Deus. Versículo de número 40 em diante. Diz assim: e concordaram com ele. Atos capítulo 5, versículo 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem o nome de Jesus e os deixassem ir. Retiraram-se, pois, esses apóstolos, esses discípulos de Jesus, da presença do conselho, regozijando-se, felizes, alegres e contentes de terem sido julgados, considerados dignos de apanharem, de serem açoitados, de padecer afronta por causa de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ora, naqueles dias, crescendo-se o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servir às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens, 7 varões, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, louvado e engrandecido é o teu nome. eu vou usar um termo aqui bastante comum. Eu acho que depois de tudo que eu vou falar de mim, depois de tudo que eu já vivi, depois de tudo que eu já ouvi e aprendi de Jesus, eu acho que eu ainda preciso me converter. Depois de tudo que eu já passei, já vivi, já presenciei, já ouvi, já assisti, eu acredito que eu preciso de me voltar. Preciso puxar o freio de mão, dar minha volta na ponte e pegar o caminho de volta, no sentido do qual eu nunca deveria ter saído dele, de maneira nenhuma. E eu digo isso porque eu quero hoje lembrar a você que o Evangelho de Jesus ele já foi pregado, já foi falado como se fossem fábulas.
O Evangelho de Jesus já foi confundido com fábulas, com idiotices, com cretinices humana. O Evangelho de Jesus já foi muito usado para enganar a gente. E agora, acredita-se que o grande mote da vida cristã, o grande alvo da vida caminhada cristã, é a gente ser feliz, a gente melhorar de vida, a gente ter sorriso, a gente ter prazer na vida, etc. Grande mote na nossa caminhada cristã, acredita-se, e o mundo entende, que essa é a grande necessidade das pessoas. O mundo precisa de felicidade. O mundo precisa ser mais feliz. Deixa eu te dizer uma coisa aqui hoje. Eu tenho certeza no meu coração aqui, e se eu estiver errado, que o Senhor me corrija. Tenho plena convicção no meu coração que tudo isso, que muita coisa que tem se falado a respeito desse Jesus das fábulas, o enganador das multidões, o mentiroso, tenho certeza que tudo isso que tem falado a respeito do Evangelho de Jesus, isso daí tem dado nojo. Eu acredito que Deus está com vontade de vomitar. Porque qual que é a necessidade da gente servir a Deus? Por que a gente escolheu servir esse Deus maravilhoso? Agora há pouco foi dito que nossa irmã servia a um Deus que não é Deus, não. A Bíblia diz isso, que não existe outro Deus, não existe um. Mas ela serviu a um Deus, um suposto Deus, e agora serve a Deus. Um dia nós também éramos assim. Nós tínhamos um Deus. Porque quem não tem Deus como Deus, tem algum Deus como Deus para a vida dele. Não importa quem seja. Eu costumo dizer que quando Deus nos criou, Ele nos criou, deixa eu usar uma linguagem mais pessoal. Quando Deus me criou, Deus não me criou para me agradar. Não tem lógica isso. Quando Deus te criou, Ele não te criou para agradar você. Não há lógica. Deus me criou, me fez para eu ser feliz. Não encaixa. No projeto divino não cabe isso. Deus não te criou para te fazer a tua vontade. Isso não é reino de Deus. Isso é reino seu, é reino meu. O meu reino é para fazer a minha vontade. Se a minha vontade é fazer o que eu quero. Hoje foi tão gostoso quando Deus, o Espírito Santo, usou as meninas para louvar aqui nessa noite. A presença de Deus foi tão maravilhosa, foi tão gostosa. E eu tive pensando, Deus, por que é? Por que a gente ainda não entendeu, não compreendeu? Qual é o teu projeto para a nossa vida? A igreja brasileira está sofrendo. A igreja no Brasil e no mundo inteiro está sofrendo. Na grande maioria de nós como igreja, na sua grande maioria, tem ralado anos após ano. A grande maioria da igreja no Brasil e no mundo é uma igreja que, na sua grande maioria, é uma igreja reprovada por Deus. Porque o seu louvor não é verdadeiro. O seu serviço não é legítimo. Calma lá e você vai me entender. Quando a gente olha para esse texto, você tem gente aqui que está sendo açoitada em praça pública, que está sendo zombado de todo mundo, que está sendo caçado, perseguido, e não está cobrando nada de Deus. Eles estão felizes porque eles foram tidos como dignos de apanharem, de levarem chibatadas em praça pública. Eles estão comemorando e gritando aleluia, porque eles foram dignos, foram achados dignos de serem açoitados por amor ao nome de Jesus. Escute o que eu vou te dizer.
Porque é que muitos de nós, como igreja, do Brasil e do mundo, somos uma igreja reprovada. Escute, um princípio que a gente precisa de entender, e eu já tenho falado dele aqui pelo menos algumas vezes, é que quando você nasceu, você não nasceu para você, você nasceu para Deus. Deus te criou a fim de que algo no coração de Deus, a fim de que algo fosse produzido no coração de Deus. Você está aqui para que Deus olhe para você e você seja motivo de alegria ao coração de Deus. Não Deus motivo de alegria no teu coração. Escute isso, em nome de Jesus. A Bíblia diz, irmão, que a igreja brasileira precisa de entender que é Ele que é o Senhor e nós é que somos o servo. O servo serve, o Senhor é servido. E o Senhor não é servido da maneira que eu acho que deve ser servido. Ele estabeleceu leis, Ele estabeleceu princípios. E se isso é verdade para mim, eu preciso de parar de me entristecer. Se isso é verdade para mim, eu preciso de parar de me angustiar. Se isso é verdade para mim, eu preciso de parar de me maltratar e de ficar cobrando tanto de mim mesmo, tanto. Eu preciso de parar de ficar brigando, não só comigo mesmo, mas brigando e se lamentando comigo, com a minha família o tempo todo. É necessário eu me alegrar na presença de Deus. A Bíblia diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos nele. É no Senhor. Por que eu preciso de me regozijar em Deus? Deixa eu dizer algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, eu quero te dizer isso. Esse texto foi tão claro, eu acho que eu não preciso explicar muito. Os discípulos estão sendo perseguidos, estão felizes por isso. Eles estão sendo saqueados, levados para dentro da cadeia, e estão felizes. Há uma alegria tão grande, porque isso é sinal da aprovação de Deus na vida deles. E diz a Bíblia que ainda assim eles estão acreditando no potencial do outro, levantando pessoas para trabalhar na obra do Senhor, ungindo essas pessoas, enviando essas pessoas. Deixa eu dizer, em primeiro lugar aqui, em nome de Jesus, quanto mais, ou quanto maior for o teu amor por Deus, escute isso, quanto maior for o teu amor por Deus, mais você será desafiado a provar isso. Eu falo isso por experiência própria. Quanto mais você diz, Deus, eu te amo, mais você será desafiado. Mais o diabo vai te tentar, te atentar, te perturbar a tua vida, tentar contra a tua alma. Escute o que eu vou te dizer. A felicidade não está em Deus realizar o meu sonho. A felicidade está em eu realizar os sonhos de Deus na minha vida. Os projetos de Deus para minha casa, os projetos de Deus para minha família. Felicidade não está em Deus fazer o que eu quero. Felicidade está em eu fazer o que Deus quer. Felicidade não é Deus me colocar onde eu quero que Ele me coloque. Felicidade é eu me colocar onde Ele quer que eu esteja, no lugar que Ele tem projetado para mim, no lugar que Ele tem programado para a minha vida. Muitas das vezes nós somos desafiados no mínimo, e no mínimo nós somos reprovados. No mínimo nós somos reprovados. Coisinha pequenininha, a gente abre a boca e estraga tudo. A gente se envolve em lugares, em situações que não precisava se envolver. A gente se mete em cada confusão. Ao mínimo a gente não consegue ficar com a boca fechada. Deus muitas das vezes nos desafia no mínimo, irmãos, e no mínimo a gente não consegue honrar a Deus. Sabe por quê?
Porque infelizmente ainda nós somos uma igreja carnal. A igreja ainda continua com carnalidade. Frieza espiritual tem tomado conta do nosso coração e a gente não pode permitir isso acontecer dentro da casa da gente, querido. Deixa eu te dar um conselho, meu irmão, marido, esposo. Levanta a oração dentro da tua casa, levanta uma campanha lá dentro da tua casa. Se o teu marido não fizer, mulher, faça você. Comece a campanha de jejum, uma oração na madrugada de joelho. Deus vai fazer com que aquele lar pegue fogo, vai parar as contendas e a presença do Senhor vai invadir aquela casa. Deus tem te desafiado no mínimo e você não tem conseguido honrar Ele. No mínimo. No mínimo. No mínimo, irmão. Deus tem pedido tão pouco para a gente. Deixa eu te dizer isso aqui. Quando Deus te escolheu, Ele colocou as mãos dele sobre a tua cabeça. Você não entendeu? Quando Deus te chamou e você disse que entregou a vida para Jesus, Ele colocou as duas mãos dele sobre a tua cabeça e ungiu a tua cabeça. Ele te escolheu, te ungiu, te capacitou e te deu uma ordem. Deus te deu uma ordem e você não está querendo obedecer a ordem que Deus te deu. Você está transferindo responsabilidade para outra pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Você tem obedecido a ordem de Deus? Você tem aceitado o projeto de Deus para a tua vida? Um dia desses nós estivemos num lugar onde o texto dizia que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Quando você entregou a tua vida para Jesus, Deus colocou a mão dele sobre a tua cabeça. Deus te abençoou, Deus te ungiu com óleo, te encheu do Espírito Santo, te deu capacidade, te deu visão, te fez uma promessa. E eu estou aqui para dizer para você uma coisa, querido. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus tem algo novo para a tua vida e você não está percebendo. Deus tem algo novo para a tua vida e você não está percebendo. Deus te deu uma ordem, no mínimo Ele te testou. Uma ordem. Quanta carnalidade. Quanta carnalidade. Irmãos, a igreja brasileira precisa se converter. A igreja brasileira precisa voltar ao primeiro amor de novo. Porque deixar de fazer o que Deus ordenou para fazer o que eu quero é ficar para trás. A Bíblia diz que aquele que não produz fruto, oh meu Deus, Ele vai cortar e lançar fora no fogo. A Bíblia diz produzir frutos dignos de arrependimento. Todo aquele que produz fruto, ele poda para que produza mais fruto ainda. Aquele que não produz fruto nenhum, Ele corta e lança no fogo do lado de fora. Eu estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus, desperta enquanto é tempo, meu irmão. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem novidade de vida para você. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nesse lugar. Tem palavra de Deus aqui para alguém aqui nesse lugar. Quanto mais você diz que ama Deus, mais você vai ser provado nisso. Então é melhor começar a parar de dizer que ama Deus. Fala para Deus, seja sincero, Deus não te ama nada. Que aí você fica de lado. Então você já sabia, já fica aí. Eu quero ver aquele que me ama de verdade. Quero ver aquela que me diz que me ama de verdade, de fato. Querido, deixar de fazer o que Deus está orientando você a fazer. Até porque Ele tem uma promessa para a minha vida e para a tua vida. Deixar de fazer o que Deus está mandando você fazer, para fazer a tua vontade. Se isso não é carnalidade, é o quê? Um dia desses uma pessoa pergunta para mim: mas você não vai no banheiro não, na igreja? Você não vai no banheiro? Não, não vou não, eu sou entupido. Eu não vou não. Entupido. Mas eu nunca vi essa... irmão, eu sou entupido. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Pai, pelo amor de Jesus. Pelo amor de Deus, irmão. Querido, é tempo da gente abrir os nossos olhos. E quando a gente fica olhando de longe, a gente não enxerga. Chega pertinho desse altar, chega pertinho da presença de Deus, você vai ver que o tempo está passando e você está perdendo vida.
Os teus filhos estão olhando para você, carnal. Os teus filhos estão olhando para você, carnal. Eles querem ver em você um homem e mulher de fé. Eles querem copiar você. Eles querem se esperar em você. E se ele não tem você, ele vai se esperar no Superman. Eu fico olhando esses caras que gostam de usar roupa de Superman. Superman usa a cueca do lado de fora. É um perigo. Essas coisas aí você já sabe. Não vou nem dar detalhe. É um veneno. Já disse tudo aquilo ali. Toma cuidado, Superman. Ele vai se espelhar no Batman. No Robin Hood, um monte de coisa assim. Queridos, eu também tinha muitos sonhos. Eu vou dizer algo aqui para alguém aqui. Eu também tinha muitos sonhos, mas eu preferi abrir mão dos meus sonhos para viver os sonhos que Deus tinha para a minha vida. As coisas melhoraram muito na minha vida, muito. Eu deixei de viver os meus sonhos para viver os sonhos que Deus tinha para a minha vida. Queridos, por mais que eu ore, eu não estou falando da igreja local, eu estou falando da igreja do Brasil e no mundo, porque eu consigo ver algumas coisas. Por mais que eu ore, o que eu vejo é uma igreja chorona. Uma igreja chorona. Eu vejo até na internet essas coisas. Me dá um abraço. Me dá um abraço. E aí? Me dá um abraço. Você me ama. A gente chorando o tempo todo. Por mais que eu ore, eu não consigo ver uma igreja triunfante, uma igreja feliz, mesmo sendo açoitada, mesmo sendo perseguida. A gente não vê uma igreja contente, uma igreja que acredita no poder de Deus de verdade. Só se Deus fizer um milagre, pastor. Aí, se Deus olha, eu estou esperando isso acontecer. Olha, pastor, pode pedir para qualquer. Não, meu irmão. O milagre já aconteceu na minha vida e na tua vida. Deus te libertou. A Bíblia diz que os teus pés estavam atolados na lama. Ele tirou os teus pés da lama, colocou os teus pés firmados na rocha. Hoje você anda na luz. Alega o teu coração, meu irmão. O Espírito de Deus vai orar daí. Eu vejo gente chorando. Me dá um abraço. Ora para mim. Porque eu vejo uma igreja sonhadora. Porém, são os meus sonhos. Uma igreja cheia de sonhos, porque ainda continua sonhando os sonhos do seu organismo, da sua mente. A Bíblia diz que o reino de Deus, é por isso que muitos estão frustrados. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, paz, alegria no Espírito Santo. Nós vamos continuar frustrados, porque o rei está esperando que o servo cumpra com a vontade dele na sua vida. Escute o que eu vou te dizer. Existem muitas pessoas que dizem possuir o reino, mas o reino não as possuiu. Eu tenho Deus. E Deus, você tem? Deus cumpriu com a minha vontade. E nós estamos cumprindo com a vontade de Deus, irmãos. Eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Essa é a imagem da igreja atual brasileira, que precisa se converter, que precisa buscar a Deus mais e mais. Muitos de nós estamos dizendo que tem Deus, mas Deus não tem a gente de jeito nenhum. Porque se Deus tivesse a gente, não tinha tanta contenda. Se Deus tivesse o meu coração, essa angústia não fazia morada aqui dentro. Se Deus tivesse a minha alma de verdade, essa teimosia já tinha acabado. Já tinha. Esses talentos já estariam lá, alcançando vidas por aí, alcançando almas, abençoando pessoas. Se Deus tivesse o meu coração de verdade, esse desafeto não existiria. Haveria alegria na minha alma. Mesmo andando de carro velho, mesmo andando de ré, de jumento, andando a pé, eu estava glorificando a Deus, glorificando a Deus. A gente fica descontando no outro a nossa angústia, e com bico e com cara feia, e transmitindo isso para o outro, sendo que Deus já fez tanta coisa boa para a gente, irmão. Tanta coisa boa. Eu quero dizer aqui, Deus já fez muita coisa boa e vai continuar fazendo coisa boa. É só você abrir os seus olhos em nome de Jesus. Eu vou repetir: quanto mais você diz que ama a Deus, mais você vai ser desafiado. Desafiado.
Quanto mais, se Deus de fato pertence, tem o nosso coração, ao invés de ter angústia, tem gratidão, tem alegria, tem sossego na nossa alma. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o teu coração, Deus tem ele, se Deus tem o teu coração, você é uma pessoa disponível. Não precisa nem de ficar te chamando, você está disponível. Você sabe a necessidade onde precisa. E se você não sabe, você pergunta, você vai atrás, você busca. Deixa eu te perguntar, você está disponível? Responda para você mesmo, responda para Deus. Você é disponível? Você é acessível? Eu tenho que fazer uma entrevista primeiro. Você está disponível? Você pertence a Deus e Deus te pertence. Deus está dentro de você, Deus te tem. Quanto mais você disser que ama a Deus e usar o nome de crente, mais você vai ser desafiado. Por isso que às vezes eu vejo algumas irmãs que eu tenho até dó delas, coitadas. Ama a Deus de verdade, mas é todo dia pressão, provando a alma dela, testando a alma dela, cheia de pressão o tempo todo, acabando com a alma dela, muitas das vezes dentro de casa. Porque ela diz: Deus, da tua presença eu não largo mão, e o diabo sabe, e ele vai apertando, tentando arrancar ela da presença de Deus. Mas ela diz: da tua presença eu não saio, Deus, da tua presença eu não saio. Deixa eu dizer outra coisa aqui para você. Você tem andado debaixo do governo de Deus? Deus manda em você. Sorria, irmão. Deus está aqui nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. Deus entra em você. Você acredita mesmo no poder de Deus? Você tem certeza da paternidade de Deus na tua vida? Você tem plena convicção de que Deus, Ele habita dentro de você? Aqui nós temos um homem, Estevão, e os apóstolos, cheios de fé. A Bíblia diz: serão cheios do poder de Deus. Deixa eu dizer isso aqui em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus o Senhor. Certa feita alguém me perguntou, aliás, várias vezes já me perguntaram: irmão Sérgio, você tem certeza da tua salvação? Eu disse: não. Eu tenho plena convicção em Cristo Jesus que eu sou salvo. E isso não é mediocridade, não é. A Bíblia diz que nós já passamos da morte para a vida. Não diz que nós passaremos da morte para a vida. Eu já passei da morte para a vida. Jesus disse que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ele me tirou das trevas, me colocou na sua luz. Acabou. Eu sei que Deus está cuidando de mim. Deus não mente, Deus é fiel, Deus não brinca. Eu vou te perguntar de novo: você está debaixo do governo de Deus? Você anda de acordo com a lei de Deus na tua vida? Você anda debaixo da graça de Deus? O Senhor, Ele é o teu Senhor. É Ele que diz para você o que vai acontecer ou não. Quem é que manda em você? O cigarro? A maconha? O crack? A cocaína? O voodoo? O diabo? A raiva? O ódio? O medo? A ganância? A avareza? A tristeza? Quem é que governa a tua vida? Amanhã como é que você vai levantar de manhã, segunda-feira? Perturbando a tua mulher, abraçando ela, beijando ela? Perturbando o teu marido, cobrando ele? Ou você vai agradecer a Deus pela vida dele, dar um cheiro nele? Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz, irmãos, que se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz que Deus é luz, e na luz não existe treva nenhuma, não há sombra de variação nenhuma. Acabou. Todo aquele medo que eu tinha antigamente acabou. Os Dráculas morreram. Quando a luz de Deus brilhou na minha vida, eles derreteram, acabaram. Os fantasmas foram expulsos, as bruxas foram tudo queimadas no sangue e no fogo do Espírito Santo.
Foi Jesus que disse: eu batizarei no Espírito Santo e com fogo também. Uns é com o Espírito Santo e outros é com fogo. As bruxas acabaram, o medo foi embora, porque diz a Bíblia que Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo habita dentro de mim e a minha vida pertence a Deus. A minha vida, diz a Bíblia, eu sou chamado de menina dos olhos de Deus. Eu vou te perguntar de novo: você está disponível? É tempo da gente parar de perder tempo com Deus. Eu vou dar uma alerta para vocês, jovens que estão aqui. Você vai se lembrar disso. Não perca tempo com Deus. Viu? Porque viver, como muitos estão vivendo hoje, é perder tempo com Deus. É só perca de tempo. É só ocupar espaço. Porque com Deus isso não funciona. A tua vida tem um dono. Agora você não pode mais fazer o que dá na tua cabeça. Não é você que manda nela, é Deus que reina na tua vida. Agora eu sei que Deus manda em mim, Deus cuida de mim. Eu não preciso de ter medo da vida. Eu posso encarar a vida de frente, porque Deus me fez uma promessa. Escute o que eu vou te dizer agora. Eu posso escarrar nas obras do diabo. Eu posso soltar pum nas obras de Satanás, porque Deus me fez uma promessa. Eu posso espirrar, cuspir, eu posso zombar de tudo aquilo que o diabo está tentando contra a minha vida, porque a minha vida tem um dono. Eu estou debaixo do governo de Deus na minha vida. Eu não estou brincando de igreja. Eu não estou brincando. Deus manda na minha vida. Eu posso zombar das armadilhas do diabo, de Satanás, porque a Bíblia diz que ele colocou um anjo que cuida de mim, que me guarda, que me protege. Você não está entendendo, irmão? O Espírito Santo tem cuidado de você. É por isso que você continua vivo na presença de Deus. Obedeça ao que ele tem te orientado em nome de Jesus. Quanto mais você amar a Deus, mais você vai ser provado. Há quem diga que quanto mais você amar a Deus, mais você vai prosperar. Mentira. Mas você vai ser provado. Você pode prosperar, verdade, prosperidade é de Deus, nunca preguei contra isso. Mas mais você vai ser provado no ouro, no fogo, vai ser apertado. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por quê, irmão? Que hoje eu posso viver em paz. Sabe por quê, irmão? Porque desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim e salva a ti também. Salva cada um de nós também. E se tiver algo, porque salvação é ato, é progresso. Ao mesmo tempo que é ato, também é progresso. Eu posso me sentir salvo como me sentir não salvo. Eu sou salvo, estou sendo salvo e serei salvo. São 3 etapas. Me sinto salvo, me sei salvo por Deus. Estou sendo salvo, em primeiro lugar, de mim mesmo na minha caminhada e dessa vida moribunda. E serei salvo em Cristo Jesus lá na frente. Presta atenção. Deus colocou algo no meu coração e eu preciso dizer isso aqui. É tempo de você parar de sofrer por causa dos outros. Vou usar um termo aqui inadequado, me permita. Depois eu converso com o pastor, me desculpe. E para de ser besta, irmão. Desculpa a expressão. Para de ser boba. Para de sofrer por causa dos outros. Tem alguém que te ama tanto. Tem alguém que preserva tanto a tua alma, tem cuidado tanto de você. Para de sofrer por causa da opinião dos outros. Se você está debaixo do governo de Deus, Ele está cuidando da tua vida. Pode estar dando tudo errado, mas Deus está cuidando da minha vida. Pode estar indo de mal a pior, mas Deus está cuidando da minha vida.
Você tem certeza de que Deus é teu Pai? Você tem certeza de que Ele te resgatou? Escute isso que eu vou te dizer, irmão. Deus tem que ser o alvo da minha vida. Qual é o sentido da vida? Não tem outro sentido. A vida só faz sentido quando você se volta para Ele. Enquanto Deus não for o alvo da minha caminhada, o centro do meu ser, você vai continuar com essa corcunda crescendo cada dia mais. Vão até te apelidar de corcunda de Notre Dame, gospel. E aí, Notre Dame? Paz de Deus, Notre Dame. Amém. A corcunda desse tamanho. Porque vai carregando essas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa. Para de perder tempo com Deus. Pare de perder tempo com Deus. Deus já tem falado aqui nesse lugar que quer mudar a tua vida, quer mudar a minha vida, quer transformar a nossa vida. É tempo da gente confiar em Deus de verdade. É tempo da gente acreditar em Deus de verdade. Se você confia em Deus de verdade e Ele governa a tua vida, então por que você se magoa tão fácil? Esse é um dos sintomas de que Deus não governa a minha vida. Se Deus é o governador da minha vida, por que eu fico tão triste com qualquer coisa? Por que ao mesmo tempo que eu estou assim, eu estou assim? Sabe por quê, meu? Sabe por que eu sou assim? Porque eu sou carnal ainda. Aleluia. Você está me ouvindo e está achando, é porque você não está na minha pele. Isso é carnalidade, irmão. Deus nos fez uma promessa. E é nessa promessa que você precisa de aprender a andar. É debaixo do governo de Deus que você precisa aprender a andar. Você está só perdendo o seu tempo com Deus. Porque se Deus governasse a tua vida, você não se ofendia tão fácil. Você não se entregava tão fácil como você tem se entregado. Você não abria mão de nada de que Deus colocou na tua vida, por nada nesse mundo. Isso é sinal de que quem manda na tua vida é você. Isso é sinal de que quem manda na minha vida sou eu. Esses homens estão sendo açoitados para exemplo das outras gerações. Que exemplo que essa geração vai deixar para outra geração? Fala para mim. Fala por favor. Que exemplo que a nossa geração, eu vou deixar para essa geração que está vindo aí, para os nossos filhos. Minha filha vai crescer, ser um homem cueca, menina cueca. Lembra daquele desenho? O homem cueca. Deixa uma cueca por debaixo da roupa, esse negócio de vestir. Ai, Jesus. Vou parar por aqui. E em terceiro lugar, o que eu quero dizer com isso? É que o teu filho está se inspirando em você. Ele precisa de uma referência. E para terminar, eu quero dizer isso aqui. Eu não queria dizer, mas eu não preciso dizer. Eu ouvi algo quando eu tinha 12, 13 anos de idade. Eu aprendi algo quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade. E ontem eu relembrei um pouco. Eu quero relembrar isso com você. Primeiro, que quanto mais você diz que ama a Deus, mais você vai ser provada, tá, querida? Tá bom, irmãzinha? Tá bom, irmão? E quanto mais você se encurvar, pior é. Segundo lugar, se Deus governa a tua vida, é a vontade dele que tem que ser feita, e não a sua. Eu sei que isso não é legal de ouvir, mas é a verdade. Essa é a verdade. E terceiro lugar, é que no reino de Deus, quem dá ordens é Ele, não sou eu. Eu vou repetir. No reino de Deus, quem dá ordem é Ele, não sou eu. O rei deve ser reverenciado. O rei deve ser honrado. Não é o rei que honra o servo, é o servo que honra o rei. Essa inversão de valores não pode acontecer. E o rei é tão bom que diz assim: eu honro aquele que me honra.
ele abre uma brecha, parêntese, para abençoar a criatura teimosa. Se você me honrar, eu também te honrarei. Eu ouvi, quando eu tinha 12, 13 anos de idade, e eu quero repetir. O reino de Deus, hoje nós vivemos num mundo que é democrático. Quem colocou o presidente da república lá fomos nós, direto ou indiretamente, fomos nós. Na democracia, o presidente está lá porque o povo elegeu ele lá. E quando o povo não quiser mais, o que o povo faz? Impeachment, tira, bota para quebrar, sai na rua gritando, xingando, e tira, arranca de lá, coloca outro. Na democracia, o presidente está lá para servir a nação, para servir o povo. Se o rei, se o governador, o presidente não serve, o povo vai lá e tira. O presidente está lá para agradar eu e você. Isso é democracia. O presidente no Brasil, ele só manda no Brasil. Ele manda na Europa, na China, no Canadá, na Iugoslávia, na Alemanha. Isso é democracia. Agora, no reino de Deus, o povo só está lá porque ele elegeu. E quando ele não quiser mais, ele corta e joga no fogo. Ele tira. Se ele quiser, ele tira. O povo está lá no reino para agradar a Deus, o rei, e não para o rei agradar o povo. Na democracia, o presidente agrada o povo, faz a vontade do povo. No reino, o povo faz a vontade de Deus. No reino, Deus não faz conforme o querer do povo. O povo está lá para servir o rei, para agradar o rei, para fazer a vontade do rei. E quando o povo não quiser mais, não há condição de tirar o rei de lá. Porque enquanto o presidente reina no Brasil, a Bíblia diz que o rei, ele reina nos céus e na terra. Ele reina sobre todas as nações. Deixa eu te dizer isso aqui. No reino, assim como na democracia, existem leis. E essas leis precisam ser obedecidas. E eu repito a pergunta de novo: você está debaixo do governo de Deus? Irmãos, pelo amor de Deus, é tempo da gente parar de carnalidade, para Deus fazer com que nós sejamos uma igreja poderosa. E é poderosa não é para sair cuspindo fogo, não. Poderosa no sentido de integridade. Homens e mulheres íntegras na presença de Deus. Homens e mulheres cheios de fé. Homens e mulheres que não abrem mão de maneira nenhuma na frente da batalha. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Só há uma maneira: é se nós estivermos debaixo do governo de Deus, de acordo com a lei de Deus na nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqui no reino, Ele é o Senhor e eu sou o servo. Ainda que eu esteja dizendo, não aguento mais, Ele é o Senhor e eu sou o servo. Irmãos, esse mundo foi ferido. Eu já estou terminando. Esse mundo foi machucado, ferido pelo pecado. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus tem cura para essa ferida. Deus tem salvação para a humanidade inteira. Deus é o único remédio para curar essa ferida. Ele é o único antídoto, o sangue do Cordeiro, para acabar com o veneno do pecado na nossa vida, que muitas das vezes nos cega, nos impede de ver a verdade. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 19, diz a Bíblia que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia Sagrada diz no livro dos Salmos, capítulo número 39, a Bíblia diz que Ele está vestido de glória, de majestade, reinando sobre todas as nações. Deixa eu te dizer uma coisa: maior é aquele que está na tua vida. Obedeça às leis de Deus. Esteja debaixo do governo de Deus na tua vida.
e a tua vida nunca mais será a mesma. Quando Deus manda na minha vida, quando Deus governa em mim, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é boa, perfeita, 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 agradável e agradável, agradável. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. A gente não precisa mais viver angustiado, procurando frases na internet para tirar essa angústia. Não, o reino manda em mim, ele manda na minha alma. Eu não sou modelado porque estão me ensinando nos livros, nas livrarias por aí. O rei toma conta da minha vida, ele é governador da minha alma. Ainda que não esteja nada dando certo, eu creio que ele vai cuidar de mim e vai ser a pena minha